Muito bem, estamos ao vivo. Boa noite, sejam todos bem-vindos aí. A live semanal aí, que já faz parte da rotina, né? Fazer a live toda semana, ou na terça ou na quarta, geralmente, né? Dependendo aí das atividades, né? Para encaixar aí, para poder fazer a live com vocês aí. Então, boa noite, sejam bem-vindos. Enquanto o pessoal vai chegando aí, eu vou dar alguns recados aqui. O primeiro deles é que eu estou aí nas redes sociais, postando aí dicas, informações sobre as máquinas agrícolas, esse universo todo das máquinas. Então me acompanhe aí no pessoal que está aqui no Instagram, aqui no Facebook, também no YouTube, no LinkedIn. Então, praticamente todo dia lá tem alguma dica, alguma coisa nova relacionada aí a máquinas agrícolas, né? Tratores, pulverizadores, colheitadeiras de grãos, colheitadeiras de algodão, GPS, implementos também relacionados a esse tipo de trabalho, tá? Outra coisa, amanhã é o grande dia, né? É o dia que eu vou fazer o evento ao vivo, 100% online, 100% gratuito, que é o Destravando o Monitor GS3. Então, o pessoal aí que trabalha com esse monitor, que quer aprender a usar melhor esse monitor, tirar todo o proveito, né? Usar todas as funções, todo o potencial que esse monitor tem. Então, amanhã, às 8 da noite, para participar tem que se inscrever. Então, aí no Facebook, na descrição desse vídeo, tem o link para se inscrever. E o pessoal que está aqui no Instagram, o link está na bio do Instagram. Então, é só ir lá, entrar no link da bio, fazer a inscrição. Não se esqueçam, tá? Fazendo a inscrição, vocês recebem um e-mail e nesse e-mail tem um link para confirmar a inscrição. Então não se esqueçam de fazer a inscrição, aí vai no e-mail, clica no link para fazer a confirmação e aí sim a inscrição está confirmada. Essa confirmação ela é necessária para a gente ter certeza que você é você. Tá? A internet do jeito que é, né? O pessoal às vezes vai lá e coloca um e-mail que não existe, um e-mail fantasma, algum problema. Então, para não ter esse tipo de problema, nem para mim, nem para vocês, que isso pode gerar alguns problemas, então a gente precisa dessa confirmação. Então, clica no link, faz a inscrição, vai no e-mail, confirma a inscrição, tá certo? Então, amanhã, 8 da noite, só para quem tiver inscrito. Aí vai receber o link por e-mail. Tá? Então fiquem de olho no e-mail de vocês amanhã, que vocês vão receber o link para participar dessa aula aí sobre o monitor GS3, tá certo? Outra coisa, só para todo mundo aí ficar sabendo também, né? Eu já publiquei alguma coisa aí nas redes sociais, mas nós já estamos em plena temporada aí de cursos de colheitadeiras de grãos aqui na região, né? No oeste da Bahia. Então, semana passada teve o curso aí na Fazenda GBC, em Correntina. Inclusive, tem alguns alunos aí que entraram aí na live da semana passada. E essa semana nós começamos, hoje, né? Começou um programa de cursos aqui no Sindicato de Luiz Eduardo Magalhães. Então, vai ter uma sequência aí de 5 cursos, né? 5 turmas. Um atrás do outro, né? Acaba uma turma, já começa a outra, vai ser todo mês de fevereiro aí, com os cursos de colheitadeiras de grãos. Quem tiver interesse, for aqui da região, quiser fazer, os cursos são presenciais, procure aí o sindicato, talvez ainda tenha alguma vaga aí, ou se não, a gente abre turma nova em março também, tá? Se tiver procura, nós podemos abrir mais turmas em março ainda. Então, quem for aqui da região, né, tiver próximo aqui, quiser fazer, trabalha em alguma fazenda, quiser indicar esses cursos aí, fique à vontade aí, aproveite essa oportunidade que o sindicato aí e o Senar estão dando para o pessoal aí da região. Totalmente gratuito, não custa nada,
É só fazer a inscrição e participar do curso, tá certo? Pessoal, quem entrou aí, deixa eu ver aqui, só um pouquinho aqui no Instagram. Silva Leonardo Souza, Cícero Júnior Luciane, Adalto Cesário, Nones 095, Jackson Santos, Toim Pontes, Gustavo Dias. É isso mesmo? O pessoal coloca uns nomes meio meio diferente aí, mas cada um sabe quem é, né? Sintam-se todos abraçados aí, bem-vindos, tá? Pessoal que está aí no Facebook assistindo também, sejam muito bem-vindos, continuem aí. Hoje eu vou falar, na live de hoje, já um assunto relacionado com a aula de amanhã, né? Então é um aquecimento já para essa aula de amanhã. Eu vou falar aqui, comentar alguma coisa sobre as 10 coisas que você faz errado no monitor GS3, tá? Amanhã, então, nós vamos aprofundar um pouco mais essa questão do monitor, mas já antecipando alguns assuntos aqui, né, na live. Então, as 10 coisas que você faz errado no monitor GS3. Como sempre, né, pessoal? Todas as lives eu falo isso. Eu trago esses assuntos, mas eu não tenho o objetivo de esgotar o assunto. Eu trago aqui o que eu vejo, as coisas que eu lembro, que eu anoto. E aí vocês aí durante a live podem colocar outras coisas também, além dessas que eu vou colocar, ou nos comentários, que essas lives ficam gravadas, né? Vocês, quem assistir depois pode deixar nos comentários aí sugestões, que não tem problema nenhum em fazer a parte 2 do vídeo, tá? Então fiquem à vontade aí para dar sugestões aí de outros pontos, outros erros. Contem também os que vocês fazem, tá certo? Eu quero saber também de vocês o que vocês fazem aí de errado com o monitor. E também sugestões de outros assuntos e outras pautas para fazer outras lives. Então eu já tenho alguns assuntos anotados aí para frente, né? Mas se vocês tiverem alguma sugestão, seja de monitor, de máquina agrícola em geral, fiquem à vontade para fazer as sugestões. Bom, feita a introdução, né? Vamos lá, vamos falar sobre as 10 coisas que você faz errado no monitor GS3. E eu quero ver quais que vocês vão se identificar aí. Número 1. Você liga a máquina com o monitor ligado. Esse é um erro bem clássico, quase todo mundo faz. E está errado, tá? Ederson, mas eu sempre fiz e nunca aconteceu nada. Qual que é o problema de ligar a máquina com o monitor já ligado? É que tem um risco, né? Normalmente não acontece, mas tem um risco de dar algum problema no monitor, de queimar a fonte, alguma coisa assim, um fusível. Por quê? Porque quando a gente dá partida na máquina, tem uma variação, né, de carga no sistema elétrico muito grande. Então o motor de partida da máquina consome muita energia de uma vez da bateria. Então tem uma oscilação lá da voltagem, da carga do sistema elétrico e pode em algum momento causar algum problema no monitor. Então assim, não está acontecendo nada na maioria dos casos, a maioria das pessoas está fazendo, mas é um risco que vocês estão correndo, tá? Então esse aí eu acho quase certo que todo mundo já fez ou vem fazendo, né? Então ligar a máquina com o monitor ligado é um erro. O certo, se você já está lá com a chave da máquina ligada, mexendo no monitor e vai funcionar a máquina, desliga a chave, deixa o monitor desligar e aí liga a máquina de novo, tá? Esse seria o procedimento correto para se fazer nesse caso. Pode escrever nos comentários aí quem faz isso aí, de ligar a máquina com o monitor ligado. Só fala aí, eu faço, aí já vou saber. Pode colocar aí nos comentários. A segunda, deixa eu olhar aqui, deixa eu ver as anotações para não me perder aqui. Segundo erro, esse é clássico também, muita gente faz. Você carrega o celular na porta USB do monitor. Esse também muita gente faz. Pega o cabo, né?
do carregador, vai lá e liga o celular para carregar na porta USB do monitor. Tá errado também. Quem é que já fez essa? Tony Pontes, já fiz, tem jeito não. É assim mesmo, o pessoal faz, né? Então é por isso que nós estamos aqui falando sobre isso. Então, pessoal, as portas USB, inclusive, que são duas, né, que tem no monitor GS3, elas são para usar o pendrive para as funções de uso do monitor. Então, para copiar dados do monitor, para levar dados para o monitor, é para isso que servem as portas USB. Por que é que tem duas? Para que se der problema em uma, tem a outra de reserva. Então, não é para usar as duas ao mesmo tempo também, tá? Poderia até ser um outro erro aqui, usar as duas ao mesmo tempo, mas não vem ao caso. Então, as portas USB, elas são para usar só pendrive e mais, tem que ser um pendrive que só usa para esse assunto de monitor. Então, tem que ser um pendrive formatado, que não tenha música, nem vídeo, nem foto, nem qualquer outro tipo de arquivo. Apenas arquivo de uso do monitor, tá certo? Por que que isso é errado? Porque pode haver um conflito ali com o sistema operacional do celular e do monitor e pode corromper o sistema operacional ou de um, ou de outro, ou dos dois. Ederson, mas eu já carreguei o celular no monitor e não aconteceu nada. Na maioria das vezes não acontece nada, mas é um risco muito grande que vocês estão correndo. Além do risco de levar vírus para o monitor também. O monitor é um computador na base Windows, então ele pode sim pegar vírus de computador. Então é um risco muito grande, não vale a pena correr esse risco. Vocês podem colocar vírus no monitor, pode corromper o sistema operacional do computador, pode corromper o sistema operacional do celular também. Então não carregue o celular nas portas USB do monitor. É errado, mas muita gente faz, não é verdade? Se alguém aí já fez, coloca aí nos comentários também, que eu quero saber. Tiverem perguntas também, pessoal, falar de outros erros que vocês cometem aí, ou perguntar, eu faço tal coisa, isso aí tá certo, tá errado, coloca nos comentários aí, tá? Fiquem à vontade. O número 3. O número 3, você usa a orientação do monitor, né, o piloto automático, com o TCM descalibrado. Esse também é clássico. A maioria dos monitores aí está com o TCM descalibrado, tá? Lembrando só que a gente fala o TCM no monitor, mas na verdade ele fica na antena, né? É um dispositivo que fica na antena, mas é calibrado através do monitor. E a maioria está descalibrado. Aí o que vai acontecer se o TCM está descalibrado? Em vez da máquina seguir aquela linha retinha, como tem que ser, como todo mundo quer, né? Ela vai ficar variando a linha, fica aquela cobrinha, né, como o pessoal fala. E, claro, tem outros fatores também que podem levar a isso, mas um deles, um fator que tem um grande peso nesse problema, é o TCM descalibrado. Como é que descalibra o TCM? Várias coisas descalibram o TCM. Por exemplo, movimentar a antena desligada, movimentar a máquina desligada, tirar a antena da máquina, colocar de volta, trocar a antena de uma máquina para outra. Então tudo isso, todas essas situações descalibram o TCM da máquina. O TCM, para quem não sabe, né? TCM é uma sigla do inglês, que é o módulo de compensação de terreno. Então ele compensa as inclinações do terreno, tanto para os lados, quanto para frente, para trás, na hora que a máquina está fazendo curva. Então tudo isso tem algumas diferenças ali no posicionamento da máquina, na orientação, e o TCM ele percebe isso e corrige essas distorções, né? Por exemplo, de inclinação. Se o TCM está descalibrado, ou ele não vai corrigir, ou ele vai corrigir da forma errada. Tá? Então, o TCM tem que estar calibrado certinho.
E aí, pessoal, toda vez que trocar a antena da máquina, tirar a antena, movimentar a máquina em cima de caminhão prancha, toda vez que trocar de implemento, toda vez que mudar o lastreamento do trator, da máquina, qualquer máquina que seja, trocar os pneus, até se mudar a pressão dos pneus, no caso do trator, né, se faz um ajuste de lastreamento, daí já tem que fazer igual, né, mas vamos dizer, fiz o ajuste e depois eu percebi que tinha que calibrar os pneus numa pressão diferente, tem que calibrar o TCM de novo. Então tem várias situações que tem que fazer a calibração do TCM. Se nada disso acontecer, não precisa ficar calibrando toda hora. Mas, por exemplo, troca de implementos. Pouca gente sabe que tem que calibrar o TCM quando troca de implemento. Então, trabalhar com o TCM descalibrado é um erro clássico também, muita gente faz. Esse é o terceiro erro. Então, só para recapitular, né? Os 10 erros, as 10 coisas que você faz errado no monitor GS3. A primeira, liga a máquina com o monitor ligado. A segunda, carrega o celular na porta USB do monitor. Terceira, usa a orientação com o TCM descalibrado. Então conta aí para mim se você já fez alguma dessas coisas aí. A quarta, mais uma coisa que você faz errado no monitor GS3. Você configura as medidas da máquina e do implemento sem tirar as medidas corretas lá com a trena. O pessoal vai lá na configuração da máquina e do implemento, tem uns campos lá para a gente colocar as medidas. Tem algumas medidas, né? Tipo a medida da antena até no eixo fixo, do eixo fixo até o ponto de conexão, do ponto de conexão até o trabalho, do início do trabalho até o final do trabalho. Então tem todas essas medidas que tem que ser colocado. Tanto no caso do trator quanto do implemento que vai usar, ou da colheitadeira, pulverizador, tem as medidas também. Se vocês colocar essas medidas pelo achômetro, pelo mais ou menos, vai ter alguns problemas, né? Por exemplo, um pulverizador com controle de seções, ele vai ligar e desligar as seções no lugar errado. Por quê? Para que servem aquelas medidas? É para que o sistema saiba onde está, por exemplo, a barra do pulverizador ou onde está a plantadeira. Se eu não colocar aquelas medidas lá corretas, ou se eu colocar, por exemplo, tudo zero, é bem comum encontrar zero em todas as medidas lá no monitor. Se tiver tudo zero, o que o sistema vai entender? Que onde está a antena, também está a plantadeira, também está o implemento, também está a barra do pulverizador, também está a barra de corte da colheitadeira. Porque o sistema ele só reconhece a antena. Então, para dizer, a plantadeira está aqui, eu preciso passar as medidas, né? Então, se essas medidas estiverem erradas, o sistema vai entender que o implemento, que a barra do pulverizador, que a barra de corte da colheitadeira estão no lugar errado. Aí toda a pintura de mapa vai fazer errada, a contagem de área vai fazer errada, abertura e fechamento de seções do pulverizador vai fazer nos lugares errados, controle de seções também da plantadeira, né? Ligar e desligar as linhas vai fazer no lugar errado. Então precisa que as medidas estejam lá corretas. E para colocar a medida correta tem que ir lá, passar a trena, tirar a medida e aí colocar as medidas corretas lá no monitor, para daí sim ele funcionar da forma correta. Tá certo? Então é errado, é um erro que muita gente comete, não sei se vocês já cometeram, de colocar as medidas erradas lá pelo achismo, né, pelo achômetro ou pelo mais ou menos, eu acho que tem 3 metros, quando vai medir tem quase 4, e aí vai ficar errado, né? Então é mais um erro aí que muita gente comete. O Tom Pontes perguntou aí sobre a questão do TCM, que estava falando no item anterior, né? Desligar a chave geral descalibra o TCM? Não descalibra, desde que a máquina fique paradinha no lugar e você não tire a antena da máquina. Então não descalibra o TCM, mas você não pode movimentar a antena do lugar. Seja tirando ela da máquina,
seja movimentando a máquina em cima de uma prancha, por exemplo. Se fizer isso, aí descalibra, tá? Mas se a máquina ficar paradinha no lugar, com a antena no lugar, sem tirar ela, não descalibra. Beleza? Então é só tomar esse cuidado aí. A 5. O quinto erro aí que vocês podem estar fazendo errado no monitor GS3. Não usar mapas e cabeceiras. Esse aí também, muita gente trabalha lá com o monitor, faz plantio, aplicação, colheita, enfim, qualquer tipo de atividade e não faz o mapa da área, não usa as cabeceiras. E isso, pessoal, são funções fantásticas que ajudam demais lá na atividade, principalmente quando a máquina tem controle de seções, principalmente o pulverizador e a plantadeira. Por quê? Porque quando a gente faz o mapa da área, primeiro, se tentar um pulverizador com controle de seções pulverizar fora da área do talhão, ele desliga. Se você sai do talhão, o pulverizador desliga, não aplica fora do talhão. A plantadeira com controle de seção, ela não planta fora do talhão. Então, é uma garantia, né, que não vai ter algum tipo de erro. De repente, sei lá, você sai para fazer O pulverizador acontece muito de sair para fazer manobra na estrada. Então, fora do talhão, na estrada, você não precisa ficar ligando e desligando o botão ali para controlar a pulverização. Deixa o controle de seção trabalhar sozinho. Então, se o mapa estiver certinho ali, você tem essa garantia que não vai pulverizar e nem aplicar fora. Se for uma atividade como um subsolador, uma grade, aí não tem jeito, aí é o controle manual do operador, né? Aí não tem jeito, a não ser que tenha lá um iTech Pro, por exemplo, mas aí é outra história. Então, o mapa por si só ele já ajuda, tá? E outra coisa também, se vocês usarem a cabeceira, por exemplo, de novo, principalmente se tiver controle de seção, você pode deixar lá uma faixa de uma passada ou duas passadas do pulverizador como cabeceira, né? Então, se o pulverizador tem lá 30 metros de barra, você deixa 60 metros de cabeceira. E não precisa aplicar na cabeceira. Pode deixar para aplicar por último, pode deixar para aplicar outro dia, se for o caso, se for a necessidade. Mas aí o que acontece? Como a cabeceira está definida e o controle de cabeceira ligado, quando o pulverizador entra nessa faixa, a pulverização desliga. Aí não tem problema de sobreposição ali na cabeceira. Ederson, mas eu aplico, dou 2 voltas antes, ou 1 volta antes, e depois eu faço a manobra ali dentro, e aí a pulverização desliga. É verdade, desliga. Mas às vezes acontece algum errinho, às vezes fica alguma faixa ali de falha entre uma passada e outra, e quando chega ali o pulverizador ele abre e pulveriza, só que acaba na velocidade ele pulveriza onde já pulverizou, então pode acontecer alguns probleminhas, né? Então, para evitar isso, o melhor é fazer o mapa da área e demarcar dentro do mapa as cabeceiras e usar o controle de cabeceiras. Tá? Mas eu estou trabalhando numa atividade que não tem controle de seção. Então, a cabeceira pode me ajudar em quê? Aí a cabeceira vai ajudar para saber o momento que o operador tem que dar o comando manual para levantar uma plantadeira, por exemplo, num plantio que não tem controle de seção, a plantadeira vai parar de plantar quando ela for levantada, e ela vai levantar quando tiver o controle manual do operador. Aí o que o pessoal faz muitas vezes? O pessoal vai lá, pega uma grade, ou às vezes eu já vi de pegar um subsolador e deixar uma haste só, e passar na cabeceira fazendo aquele risco até onde vai ser a cabeceira. Aí para o operador saber, quando chegar ali naquele risco que foi feito, tem que levantar a plantadeira, tem que levantar o subsolador, sei lá, dependendo de qual implemento está trabalhando. Olha o tempo que leva para fazer essa marcação.
Essa marcação, leva tempo, gasta combustível, tem que colocar uma pessoa lá para fazer, não fica sempre na posição certa que deveria ser. Às vezes ela fica um pouco para lá, um pouco para cá, depois pode ficar falha ou sobreposição do mesmo jeito. Sendo que vocês podem usar a cabeceira do mapa para saber. Aí como é que funciona? O operador vai plantando, por exemplo, com a plantadeira sem controle de seção, e vai indo e vai olhando no mapa. Quando chega lá naquela linha, vê que a plantadeira chegou naquela linha que está desenhada no mapa, ele sabe que aquele é o momento de dar o comando e levantar a plantadeira, sem precisar desenhar uma linha no chão lá com a haste do subsolador. Então fica muito mais prático. Claro, isso requer um pouquinho de prática, né? No começo talvez o operador se perde um pouco, mas praticando um pouco, ele pega o jeito e consegue levantar o implemento, baixar o implemento no lugar certinho, pela linha desenhada no mapa. Então fica muito mais fácil, ganha tempo, ganha dinheiro, né? Então usar os mapas e as cabeceiras, tá? E aí vem uma outra coisa, já emendando aqui no próximo erro, tá? Só deixa eu ver antes aqui, entrou um pessoal aqui, deixa eu só citar aqui o pessoal que entrou no Instagram, né? Deixa eu ver, José Araújo, Eric Ramiro, entrou aí, Evaldo, Sapequinha Brinquedos, entrou aí, Cleiton Freire, Jonixon Silva, 9847 Maurício entrou também. Deixa eu só ver aqui no Facebook, eu não estou conseguindo ver aqui quem está assistindo, me perdoem aí. Eu estou vendo que tem um pessoal assistindo, mas eu não consigo ver os nomes aqui, eu não sei como é que faz. Eu vou ter que descobrir. Mas mesmo assim, o pessoal que está no Facebook aí, sejam bem-vindos, obrigado pela companhia. Mas voltando aqui, pessoal, quem já tiver cometido algum desses erros que eu estou falando, deixa nos comentários aí, só para eu saber, para ter uma ideia. Então o último que eu falei foi não usa mapas e cabeceiras, né? Esse foi o quinto. O sexto vem na sequência desse, que é o mesmo assunto, só que é o contrário. Então uma coisa que você faz errado no monitor GS3 é fazer o mapeamento todas as vezes que volta no talhão em cada nova atividade. Eu já vi isso acontecer também. Toda vez que o operador vai no talhão, ele faz um novo mapa. E não precisa. Pessoal, mapa a gente faz uma vez, uma só. E não precisa fazer de novo. Você fez o mapa, salvou o mapa, ele fica na memória do monitor. Ele só vai sair dali se você apagar, se formatar a memória do monitor, ou se for lá e apagar aquele mapa específico. Se não fizer isso, ele continua na memória. É só voltar lá, procurar na lista que tem lá, que está na memória, e botar ele na tela de novo para usar. Não precisa marcar o mapa de novo, e de novo, e de novo, e de novo todas as vezes. Olha só de consumo de combustível, de ficar dando a volta na área todas as vezes, né? O tempo que se perde, né? Então não precisa. E aí, voltando no item anterior, né, vocês fazem o mapa uma vez, depois pode configurar cabeceiras de tamanhos diferentes em cada atividade, não precisa fazer um novo mapa para usar uma nova cabeceira, é só definir uma cabeceira diferente em cada atividade. Então, por exemplo, no plantio você vai deixar uma cabeceira maior, porque a plantadeira é grande, na pulverização vai deixar uma menor. Isso aí você configura quando vai trabalhar lá. Mas não precisa ficar gravando o mapa de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Tá certo? Então o mapa grava uma vez. E mais ainda. Você grava o mapa com uma máquina, em um monitor, e copia para todos os outros com o pendrive. Não precisa fazer mapa com todas as máquinas, com todos os monitores. Tá? Esse inclusive podia ser mais um erro aqui, né? Colocar assim, fazer os mapas com todas as máquinas. Não precisa. Faz com uma máquina e depois só copia
copia esses mapas para os outros monitores das outras máquinas. Inclusive, isso traz um benefício muito grande, que vocês ficam com os mapas padronizados. Todas as máquinas com o mesmo mapa, com a mesma área, tudo igualzinho. Então, quando vai, por exemplo, plantar ou pulverizar várias máquinas no mesmo talhão e define lá uma cabeceira, todas elas vão ter o mesmo mapa com a mesma cabeceira. Fica muito melhor de trabalhar. Beleza? André Eifler entrou aí, obrigado pela companhia. José Aparecido também, muito obrigado aí. Pessoal interessado aí nas informações do monitor GS3. Pessoal, só lembrando aqui, lembrando o pessoal que está assistindo, que amanhã, quinta-feira, às 8 da noite, eu vou dar uma aula 100% online, 100% gratuita, que se chama Destravando o Monitor GS3. Então, quem trabalha com monitor, quem quer trabalhar com isso, quem quer entender, assiste amanhã a aula, tá? O link, só que tem que estar inscrito, tá? Só vai receber o link para assistir quem tiver inscrito. Então se inscreva. O pessoal que está aí no Facebook, tá na descrição do vídeo. O pessoal aqui do Instagram, tá na bio do Instagram, tá? O pessoal aí que está aqui nesse vídeo aqui, que está transmitindo no Facebook, eu vou colocar ele também no YouTube depois. No YouTube também vai estar na descrição do vídeo o link para fazer a inscrição para o evento Destravando o Monitor GS3, que vai ser amanhã às 8 da noite. Anote aí esse programa e não esqueçam, participem aí. Vai ser muito legal esse evento. O André perguntou aqui, quando existe diferentes tamanhos de plantadeira no mesmo talhão. Tá anotado aqui, André. Tá anotado aqui. Aguenta um pouquinho aí que eu vou seguir a minha sequência aqui, tá? Tem uma sequência aqui, mas eu vou falar desse assunto aqui também, tá? Plantadeiras diferentes no mesmo talhão. É uma dúvida bem recorrente aí, muita gente tem. Será que dá para colocar plantadeiras de diferentes tamanhos plantando juntas no mesmo talhão? Então, aguenta aí um pouquinho, já vou falar sobre isso. Tá, agora vamos lá, vamos seguir aqui. Número 7. Mais um erro, né? Uma coisa que você faz errado aí no monitor GS3. Arrasta a pista. Esse também, que atire a primeira pedra quem nunca fez isso. Arrastar a pista. E o pior, tem gente que todo tiro que vai dar arrasta a pista. Principalmente se estiver trabalhando com grade. Tô mentindo? Quem já fez isso aí, coloca aí no comentário. Só coloca assim, eu, pronto, daí já vou saber. Então, pessoal, arrastar a pista é um outro erro que é cometido no monitor também. É um recurso, se for preciso usar, é para usar, tá ali para isso, tá? Mas não é para ser usado da forma como o pessoal usa. Principalmente, como eu falei, com grade. Por quê? Porque a grade, ela tem um negócio que as grades no Brasil, elas não são centralizadas com o trator, elas trabalham geralmente desalinhadas para o lado esquerdo, né? Elas são assim e acabou. Algumas até são centralizadas, mas a grande maioria é descentralizada. E aí, quando marca a linha e põe para trabalhar no piloto automático, em um lado tem sobreposição e do outro lado fica uma falha. Aí o que o pessoal faz? Reposiciona o trator e arrasta a pista. Aí liga o piloto automático de novo. Na manobra na outra ponta, a mesma coisa. Posiciona o trator de novo, arrasta a pista de novo e põe no piloto automático. Tá errado fazer isso, pessoal. Não precisa. Por que é que esse erro acontece? Principalmente na grade. Voltando no item que eu falei antes, né? Porque as configurações das medidas da máquina e do implemento estão erradas. É por isso que acontece esse problema, principalmente na grade.
Mas acontece também com outros implementos, até plantadeira. Plantadeira que é centralizada no trator, a princípio, né? Porque na prática muita plantadeira está lá deslocada para o lado. E aí acontece esse problema também. Aí aquela linha louca entre uma passada e outra não bate com a medida que deveria ser. Um lado fica mais fechado, o outro lado fica mais aberto. E aí o pessoal fica lá puxando pista, toda vez. E aí uma vez puxa certo, outra vez puxa mais para um lado, outra vez puxa mais para o outro. E a atividade não fica uniforme. Então, pessoal, é um erro também que provavelmente muitos de vocês já fizeram, arrastar pista. Não precisa. Esse negócio de arrastar pista, que esse erro que acontece, é por causa do outro erro, né, de não configurar as medidas corretamente. Tá? Deixa eu ver aqui, ó. Tá. Carlos Rodrigues, Adalberto Xavier, José Aparecido, André, já vou falar da sua pergunta aí, fica tranquilo, tá? Não esqueci não. Mas vamos lá. Mais um erro que você comete no monitor GS3. Você usa a pista errada. Isso aí não é assim tão comum, mas eu já vi acontecer. O operador tem lá várias pistas salvas na memória do monitor. Quando ele entra em um determinado talhão para trabalhar, ele sabe que aquela pista já foi usada, que ele vai seguir o mesmo alinhamento, né? Se é uma pulverização, vai seguir o mesmo rasto, ou plantio, né? Às vezes usa ano após ano a mesma pista. Só que o operador não tem essas pistas identificadas adequadamente, e aí ele fica lá procurando, testando, vendo a pista. Essa aqui está muito torta, não é essa. Essa aqui está para o outro lado, não é essa. Até que ele acha uma que está no sentido que ele imagina que é para ser o trabalho. Aí ele entra trabalhando com aquela pista. Só que quando chega, às vezes mais do meio para o final do talhão, ele percebe que aquela pista não é exatamente a que ele tinha que estar trabalhando. Ou pior, eu já vi acontecer em plantio. Tem lá uma plantadeira já trabalhando em uma linha que já tinha salva em todos os monitores, né? Aí o primeiro operador entrou, começou a plantar, beleza. Aí o outro operador acha que encontrou a mesma pista e está plantando num rumo parecido, só que ele só vai perceber que está errado quando as duas plantadeiras vierem se encontrando no meio do talhão. Aí ele vai perceber que lá na ponta as passadas já se tocam e no outro lado ainda fica uma área sem plantar. Aí só no final é que vai perceber que estava usando uma pista errada. Então, pessoal, esse erro ele acontece por quê? Porque o pessoal não identifica adequadamente as pistas, então tem que colocar lá um nome que fique fácil, pelo nome do talhão, pela atividade, alguma coisa que facilite para identificar a pista depois. E se for o caso, duas máquinas trabalhando juntas, como eu dei o exemplo, confere. Vai uma máquina, outra máquina, um operador conversa com o outro, pega lá as informações, né? As coordenadas dos pontos, o rumo, confere se é realmente a mesma pista que as duas máquinas estão usando, para não chegar lá no final do plantio e perceber que o alinhamento usado foi errado, foi diferente. Então, é um erro também que eu vejo que acontece. Não é tão comum, mas de vez em quando acontece. Tá certo? Então, esse foi a 10ª coisa que você faz errado no monitor GS3. Pode colocar nos comentários aí quais que vocês já fizeram aí, né? Só lembrando. O primeiro erro, você liga a máquina com o monitor ligado. O segundo erro deixa eu achar aqui. Você carrega o celular na porta USB do monitor. O terceiro, você usa a orientação com o TCM descalibrado. O quarto, você configura as medidas da máquina e do implemento sem tirar as medidas corretas com a trena lá direitinho. O quinto, você não usa mapas e cabeceiras. Isso pode, inclusive, se usar, né, ter economias financeiras, inclusive, né? 6. Faz um mapeamento todas as vezes a cada atividade.
O 7, arrasta a pista. O 8º, usa a pista errada, né? Então esses foram os erros aí, as 10 coisas erradas que você já fez no monitor GS3. Eu falei das 8 primeiras, vou falar da 9ª. Você tenta copiar pistas de uma máquina para outra, né? Para 2 ou 3 ou 4 máquinas trabalharem na mesma pista. Você tenta copiar as pistas de uma máquina para outra, colocando as máquinas na mesma posição. Como é que é isso? Vai o primeiro operador com a primeira máquina, entra no talhão, aí ele vem e coloca a máquina, para a máquina numa determinada posição, aí ele marca o ponto A, aqui. Aí ele vai lá no final do talhão, marca o ponto B. Beleza. Aí na segunda máquina faz o quê? Vem e posiciona a segunda máquina no mesmo lugar, marca o ponto A, vai lá no mesmo lugar onde a primeira máquina marcou o ponto B, marca o ponto B. Vai ficar igual? De jeito nenhum. Não fica igual. Fica parecido, mas não fica igual. Por quê? Porque é muito, mas muito difícil que a antena da segunda máquina fique exatamente na mesma posição que a antena da primeira máquina estava quando foi marcado o ponto. Ela sempre vai ficar um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, um pouquinho para frente. Às vezes a pressão do pneu do pulverizador está um pouco diferente do primeiro, o terreno mexeu um pouco, se está molhado. Então, pessoal, não adianta copiar a pista desse jeito. Vai ficar parecido, às vezes até dá para trabalhar, mas não é igual. Então esse é um erro que o pessoal comete. O que é o jeito certo de copiar a pista de uma máquina para outra? Ou pelo pendrive, espeta o pendrive na máquina que gravou a pista, pega o pendrive, vai no outro monitor, importa as pistas, aí escolhe a pista que foi marcada, a mesma pista, né, pelo nome, e usa aquela pista. Beleza, esse é um método. Aí tem outros métodos que podem criar a pista copiando na segunda máquina, digitando as informações. Inclusive no meu canal aí no YouTube, no Facebook, tem um vídeo lá ensinando como fazer isso. Entra lá, dá uma procurada. Vocês vão encontrar o vídeo que eu ensino a fazer isso, inclusive de duas formas, digitando a coordenada, digitando o rumo, copiando as informações sem precisar de pendrive nesse caso. Desse jeito não precisa de pendrive e vocês copiam a pista exatamente igual, sem precisar ficar fazendo esses armengo aí, essas gambiarra que o pessoal faz. Esse negócio de colocar a máquina na mesma posição não funciona. Sempre vai ficar alguns centímetros para um lado, alguns centímetros para o outro. Isso na primeira, na segunda passada não dá diferença, mas quando vai aumentando as passadas, o erro vai aumentando e mais para frente ele aparece. Então é um jeito errado de tentar copiar a pista, tá? Horst entrou aí também no Instagram, obrigado aí. Vamos lá. 10ª coisa que você faz errado no monitor GS3. Você só usa a pista reta, mesmo quando era para usar outro tipo de pista. Usar a pista reta não é problema, tá, pessoal? Quando o talhão permite, quando a atividade é para ser feita em linha reta, tudo bem, beleza, usa a pista reta. Mas tem situações que precisa acompanhar uma curva de nível, é um terreno íngreme. Então não tem como ficar fazendo atividades morro acima, morro abaixo. Então teria que acompanhar a ondulação do terreno, acompanhar uma curva de nível. E o pessoal às vezes não sabe que tem essa função lá no monitor, de usar a pista curva, né? Algumas operações, né, em algumas situações de trabalho em pivô, tem a opção de trabalhar com a pista circular. Claro que a gente não vai fazer um plantio de soja, de algodão, num pivô plantando em círculo. Plantadeira é feita para trabalhar em linha reta, então no pivô eu vou usar a pista reta. Mas, por exemplo, em plantios de café, de frutas, tem algumas atividades que elas são feitas em círculo, né? Algumas não, muitas inclusive. Especialmente na parte de plantio, né, que é feita a marcação, subsolagem e tal. Então tem a pista circular também, que pode ser usada. Então vocês não precisam ficar presos só à pista reta.
O monitor, o sistema, ele também trabalha com pistas curvas, com pistas circulares. Se for o caso, se precisar, vocês podem usar, devem usar esses outros modos de pista. Então não é só pista reta que tem no monitor, tá? Então quem usa só pista reta e acha que não tem outro tipo de pista, está cometendo um erro aí. Poderia estar trabalhando melhor aí, inclusive áreas mais dobradas, já tem propriedades aí que estão trabalhando acompanhando o terreno e se percebeu uma melhora significativa aí no consumo de combustível. Então, em vez de ficar forçando a máquina morro acima, morro abaixo, acompanha o terreno. A máquina trabalha muito mais suave. Então, aqui na nossa região, aqui é muito plano, né? Oeste da Bahia aqui, para quem é daqui, para quem conhece aqui, sabe que é muito plano. Mas tem outras regiões, né, que tem o terreno mais ondulado, então é interessante usar pistas curvas, tá? Então esse foi a 10ª coisa que você faz errado no monitor GS3. Mas eu prometi que eu ia falar 10 coisas, deu as 10 e eu não falei lá das máquinas, das plantadeiras de tamanhos diferentes, né? Mas esse é um bônus que eu coloquei aqui no final, né? Então eu prometi 10 itens, né? Os 10 foram aqui, ó. As 10 coisas que você faz errado no monitor GS3. Você liga a máquina com o monitor já ligado. Você usa a orientação com o TCM descalibrado. Você configura as medidas da máquina e do implemento sem tirar as medidas corretas. Não usa mapas e cabeceiras. Você faz o mapeamento todas as vezes a cada atividade. Você arrasta a pista. Você usa a pista errada. Você tenta copiar pistas colocando as máquinas na mesma posição e só usa pista reta. Então esses são os... ainda carrega o celular na porta USB do monitor. Então esses são os 10 erros que eu anotei. E o bônus, então são 11 erros, né? Que seria o 11º erro, é você coloca plantadeiras de tamanhos diferentes para trabalhar separadas. E é clássico também, a maioria faz quando tem plantadeiras, especialmente plantadeiras, tá? Poderia se aplicar para outras máquinas também, mas especialmente plantadeiras, né? Na operação de plantio. Tem lá uma plantadeira de 15 linhas, uma de 20, uma de 25, uma de 30. Coloco para trabalhar tudo junto ou coloco separados? Tem como colocar para trabalhar junto, tá? É possível, sim. É uma coisa que não está nem no manual do monitor, nem da antena, não fala nada sobre isso. É uma coisa de campo mesmo, que foi desenvolvida no campo, foi testada, aprovada no campo. É possível sim colocar plantadeiras de tamanhos diferentes trabalhando juntas. Isso é bom porque tem situações que tem lá um caminhão para abastecer 2 ou 3 plantadeiras. Se elas estiverem trabalhando separadas, o caminhão vai ter que ficar deslocando para lá e para cá, aí atrasa o abastecimento de uma, de outra. Dessa forma, as plantadeiras podem trabalhar juntas, né? E o abastecimento também fica próximo. Então, facilita muito a operação de plantio, né? Assim, não é tão simples de fazer, tá? Então aqui eu não tenho um tempo assim necessário para dar toda a explicação, tá? Mas eu vou fazer um vídeo, vou colocar aí explicando como é que faz nos próximos dias. Então aguardem aí que vai aparecer, mas eu vou dar uma linha geral aqui, tá? Basicamente o que a gente faz? A gente marca uma pista de orientação em um dos monitores da primeira máquina, né, do primeiro trator, marca lá ponto A, ponto B, aquela coisa toda, copia essa pista para os monitores das outras máquinas que também vão trabalhar, seja com pendrive ou seja digitando, nunca colocando a máquina na mesma posição, porque não vai ficar igual, tá? Especialmente nesse caso, não façam isso. Copiem digitando ou com o pendrive. E aí depois, as plantadeiras elas vão trabalhar sempre na mesma sequência, tá? Então vai ser a plantadeira 1, depois a plantadeira 2, depois a plantadeira 3.
Depois a plantadeira 1, depois a 2, depois a 3. Sempre nessa mesma sequência das passadas. Precisa ir uma atrás da outra? Não. Elas podem trabalhar alternadas. Então, é a preocupação do pessoal, né? Se colocar uma atrás da outra, se a primeira quebra, para as outras também. Então, isso não acontece. Elas podem trabalhar alternadas. Só que elas sempre vão trabalhar cada uma na sua linha. Uma plantadeira não entra na linha da outra. Então, marca a pista na primeira máquina, copia para as outras e nesse caso, aí nós vamos arrastar a pista. Da primeira máquina não, a primeira máquina vai ser na pista que ela marcou, mas a segunda máquina e a terceira nós vamos arrastar a pista. Só que não é arrastar a pista como vocês estão acostumados a fazer. De colocar o trator, clica no botão lá do centro, na barra de luz, e a pista vem para onde o trator está. Não é dessa forma. Vocês vão digitar, tem um campo lá nas configurações que a gente digita a distância que a pista é deslocada, e aí em vez de usar o botão do meio lá da barra de luzes, usa os botões dos cantos e vai deslocando até chegar na quantidade e na distância que é necessária. A distância vai ser do meio do primeiro trator até o meio do segundo. Essa é a distância que vai deslocar na primeira máquina. Na primeira máquina ela fica na pista fixa, na segunda desloca do meio da primeira até o meio da segunda. Na terceira vai deslocar do meio da primeira até o meio da terceira e assim sucessivamente. Então, aí sim a gente usa o recurso de deslocar a pista, mas não centralizando a pista para onde a máquina está posicionada. Mas a gente desloca na medida certa que tem que deslocar. A medida vai depender daí do tamanho das plantadeiras, tá? Assim, então eu precisaria um pouco mais tempo, eu vou fazer um vídeo mais detalhado, tá? Preciso de um quadro também, precisa desenhar, tá? Mas em linhas gerais é isso. Dá sim para colocar plantadeiras de tamanhos diferentes trabalhando juntas, assim como outros implementos também, tá? Eles vão ter que trabalhar em sequência, mas não necessariamente um atrás do outro. Então, uma plantadeira, ela dá um tiro aqui, aí ela vai dar outro tiro na outra faixa dela, ela vai pular duas e vai na faixa dela. Depois pula de novo. Depois vem a segunda plantadeira fechando a faixa dela. Depois vem a terceira fechando a faixa dela. Então, elas trabalham em sequência, mas não necessariamente uma atrás da outra. E no final, tudo fecha certinho. Isso é uma coisa que foi criada no campo, né? Não vem no manual, é pela observação, conhecimento das funções, então por isso é importante conhecer as funções, que daí a gente consegue fazer isso de uma forma fácil, né? Não é difícil fazer, só que eu precisaria aí quase uma hora de explicação para ficar bem claro. Mas acho que não sei, o André está aí ainda, que foi a pergunta do André. Se tiver aí ainda, dá um retorno aí, diz se deu para pegar a ideia mais ou menos, tá? Ou se ficou muito confuso, só para ter uma ideia. Então dá sim, dá para colocar plantadeiras de tamanhos diferentes, trabalhando juntas no mesmo talhão. Beleza, pessoal? Vocês têm perguntas aí? Deixa eu ver. No Facebook aí, ó, o Vanderlei, faz tempo já que eu era para ter lido, acabou ficando, Vanderlei, desculpa. Vanderlei colocou aqui, boa noite, cheguei agora, estava colhendo, tem logo no começo da live, né? E o Edivan Pereira de Jesus, ele é de Niquelândia, Goiás, também estava assistindo aí no Facebook, né? Então, obrigado aí pela companhia. Pessoal, se vocês gostaram aí da conversa aí da live, curtam, compartilhem, tá? Isso ajuda muito aí esse meu trabalho, tá? Romeu entrou aqui também no Instagram, Ivo Ieda entrou também. Romeu foi meu aluno aí no curso técnico agronegócio aqui no polo de Luiz Eduardo Magalhães, né? Então, prazer ter mais um aluno aí também acompanhando, tá? Então, pessoal, se gostaram, curtam, compartilhem, me segue aí no Instagram, curta a página do Facebook,
Se inscreva no canal do YouTube, tá? Isso ajuda muito, tá certo? Compartilhe com os amigos, com os colegas de vocês esses vídeos, eles vão ficar gravados, tá? As lives sempre ficam gravadas, vocês podem inclusive procurar as lives das outras semanas, estão aí gravadas, tá? Assuntos bem interessantes. Como eu falei antes, recapitulando, se vocês tiverem aí sugestões, outros erros que eu não anotei aqui, deixe nos comentários, eu faço a parte 2 mais para frente do vídeo, tá? Tiverem sugestões de outros assuntos, de outras pautas para as lives, mande também aí nos comentários, mande aí no direct, mande mensagem no Facebook. Terei prazer em pensar, em elaborar uma pauta aí e falar sobre esses assuntos também, tá? Lembrando, eu estou aí no Instagram, no Facebook, no YouTube, no LinkedIn, tem meu site também, e então se inscrevam, participem, e amanhã a aula, né, o evento Destravando o Monitor GS3, ao vivo, 100% online, 100% gratuita. Então nós vamos falar mais ainda sobre o monitor GS3, tá certo? Então quem trabalha com monitor, quem tem curiosidade, quem não trabalha ainda, mas quer trabalhar, né? Tem jeito de praticar o monitor sem ter o monitor, um simulador pela internet. Muitos aí que estão me assistindo já receberam aí o link para assistir a aula. Quem não assistiu a aula ainda, que eu mostro como usar o simulador, como acessar o simulador, procure também, tem uma aula sobre isso, como fazer o cadastro na plataforma da John Deere. É gratuito, vocês podem usar o simulador gratuito. Então, fiquem à vontade aí, tá? Assistam o vídeo, façam o cadastro, mexa no simulador e se preparem que amanhã nós vamos falar mais sobre o monitor GS3, tá certo? Então, se programem e amanhã eu espero vocês aí. Lembrando que só recebe o link para assistir a aula quem tiver inscrito. Então, quem não tiver inscrito ainda, aí no Facebook, vai na descrição do vídeo, no YouTube, na descrição do vídeo e aqui no Instagram, na bio do Instagram, tem o link para fazer a inscrição. Clica no link, faz a inscrição, depois clica no link que vocês vão receber no e-mail para confirmar a inscrição de vocês. Pessoal, obrigado pela companhia de vocês, uma satisfação ter vocês aqui acompanhando. Amanhã o evento, né? Só para quem tiver inscrito. E semana que vem live de novo, tá? Então eu conto com vocês aí. Na terça ou na quarta, né? Então, sempre ou na terça ou na quarta, uma nova live aí, tá? Beleza, pessoal? Até lá, então. Muito obrigado e boa noite.